Oi gente, tudo bem? Hoje o vídeo vai começar aqui no meu quintal, no Espírito Santo, e vai até o quintal do meu sogro lá no Rio Grande do Sul, que eu fiz umas filmagens lá das plantas, das coisas dele, e vou montar tudo aqui nesse vídeo para falar sobre um assunto que é muito importante, que é de onde vem a nossa comida e por que a gente parou de pensar sobre o caminho do alimento até ele chegar na nossa mesa. Hoje eu vou fazer uma hortinha aqui nesse espaço, no cantinho aqui do meu quintal, uma hortinha bem pequena de temperos, porque eu quero ter à mão as coisas que a gente usa mais. Minha cozinha fica aqui e eu quero conseguir pegar meus temperos aqui, porque a minha hortinha de tempero antiga ficava lá no final do terreno, então às vezes à noite, quando queria pegar alguma salsa, uma cebolinha, tinha que sair, andar até o final do terreno no escuro, porque não temos iluminação até lá no final, para conseguir pegar os temperinhos. Então, eu vou fazer essa hortinha, e isso também tem muito a ver com o assunto de hoje, que é justamente essa reconexão da gente com a terra. E por que que a gente perdeu essa conexão com o alimento? Aqui eu comecei capinando para tirar todas essas raízes de grama de todo esse espaço, porque se deixar, a grama toma conta de tudo porque ela é muito forte e aí mata a minha horta. Depois eu limpei em volta para tirar esses restos de grama, pedrinhas que eu tirei ali de dentro. Coloquei essa mistura de terra da mata, terra de compostagem e cinzas que eu peguei aqui da minha fogueira, misturei tudo e fiz esses canteirinhos em fileirinhas. E agora é só plantar. E fazer uma hortinha é uma forma também de trazer essa sabedoria da roça para o nosso dia a dia. Nem que seja num vasinho, na janela, numa garrafinha PET reciclada, umas latinhas aí de molho de tomate. E a ideia é essa, é reconectar. É cuidar do que a gente come realmente desde a raiz. E hoje, gente, boa parte dos alimentos que são cultivados são com foco ali só em produtividade, em aparência. Então, o sabor, o valor nutricional, a biodiversidade vão sendo deixados de lado nesse processo. E aí tem a monocultura, o uso de agrotóxicos, a extinção também de sementes crioulas. E tudo isso ameaça não só a nossa saúde, mas também a cultura alimentar de um povo todo. E o mais triste de tudo é que muitos desses saberes que mantinham esses alimentos vivos já estão se perdendo também. Pessoal, eu tenho aqui, já preparei a terra aqui do canteirinho, e aqui eu tenho algumas mudinhas que eu comprei lá na lojinha. Essa aqui, meu marido achou uma mudinha de alho caído aqui no terreno, eu vou plantar também. Mas aqui eu tenho salsa, cebolinha e coentro, um pouquinho de cada. Na lojinha que eu fui não tinha muitas opções, mas eu vou enriquecendo essa hortinha conforme eu for encontrando em outras lojas outras mudas, porque eu quero colocar orégano fresco, por exemplo.
aqui eu tenho essas duas aqui que eu tirei ali de um outro vaso, porque elas já não estavam muito felizes, mas isso aqui é uma cebolinha gigante. Eu não sei qual é o nome certinho dela, mas aqui o pessoal conhece por cebolinha gigante. Se você olhar, olha a grossura dos talos de cebolinha que dá, aqui já tá saindo mais um. E como eu só tenho essas duas mudas, eu não tava com outras cebolinhas no quintal, a gente tava usando muito ela e não tava dando tempo dela crescer. E ela também já tava bem feinha, coitada. Agora eu vou plantar elas aqui para ela dar uma recuperada e a gente ter mais cebolinha. Agora a gente está aqui em Morungava, que é um distrito de Gravataí, na casa de roça do meu sogro. E aqui a gente consegue ver como a natureza é quem dita o ritmo também do que a gente come. Porque aqui no clima, o clima do Rio Grande do Sul naturalmente é mais frio e as estações são muito bem marcadas. Isso influencia diretamente no que dá para plantar e o que dá para comer também. Então, no verão a terra é mais generosa, então tem muitos tomates, milho, abobrinha. O que se planta aqui no verão, sogro? Vem cá. Então, no verão nós temos a melancia. Melancia dá muito? Dá muito. E esse ano, então, foi especial. As melancias, elas ficaram maiores e também muito doces. Né? Muito gostosa, muito saborosa. Melão também produz, é o chamado melão gaúcho. E tem a abóbora. Tem dois tipos de abóboras aqui. A cabutiá, que é uma abóbora menor e dura. Geralmente eles usam para fazer ela como doce, assim, sobremesa. E tem uma outra que é chamada abóbora do pescoço, né? Aí tem pepino. Que é aquela que é fininha por cima. Por cima também, né? E outras tem frutas específicas da época, né? Como a uva, o figo, né? Figo, né? Dá muito. Agora a gente está entrando na fase das... a gente chama dos cítricos, né? A bergamota para nós aqui, que é a mexerica, a poncã, laranja, né? É bem dessa época, o caqui também. Caqui, né? O pé de caqui tá a coisa mais linda agora, cheio de caqui. É verdade. E como aqui as estações são muito bem marcadas, tem essa divisão muito forte do que se planta em cada estação e do que consegue colher em cada estação.
Então, esse ciclo natural ensina muito a gente sobre paciência, sobre escuta, respeitar o tempo das coisas também, e comer sazonal e comer local, além de ser uma forma mais sustentável, é também uma forma de estar em sintonia com o ambiente, com a cultura alimentar de cada região. E quando a gente mora na cidade, eu tenho o privilégio de morar no interior também, mas quando a gente mora na cidade, morei a minha vida inteira na cidade, a gente desacostuma com isso, com o ciclo natural das coisas. Mas quando a gente volta a prestar atenção na terra, volta a ter esse contato com o campo, a gente percebe que comida boa, comida saborosa, tem tempo também, tem território, porque não é em todo lugar que se nasce tudo, e tem as estações para se plantar e para se colher e para se comer. E quando a gente come uma fruta, um vegetal que é daquela estação, a gente percebe muito a diferença de comer uma coisa que é sazonal. Então, uma fruta da estação ela vai ser muito mais doce, muito mais saborosa, muito mais bonita também de se ver, do que aquela fruta que a gente compra, que algumas coisas que são de enxerto, que conseguem dar em muitas épocas, aí é uma exceção. Mas quando a gente compra uma coisa que não é da estação, a gente vê que não tá no ápice todo que a gente consegue consumir aquele alimento. Essa terra, ela hoje é uma terra que está assim bem descansada, mas no passado aqui era grande, então eles plantavam outros produtos e havia sempre uma adubação. Então depois que lotearam todo esse condomínio, o que a gente tem agora é uma terra que descansou. E as plantas aqui também eu coloquei assim, terra especial nas covas, água, né? Para desenvolver. E aí a natureza também ajuda, né? O tempo, tudo. Além disso, o solo aqui no Rio Grande do Sul é bastante fértil, especialmente em regiões como Morungava, que ficam próximas da serra e da área de influência dos antigos derrames vulcânicos. Essa atividade vulcânica que ocorreu aqui há milhões de anos deixou para trás uma terra bem escura, rica em minerais, como ferro e magnésio, por exemplo. Esses solos são chamados de latossolos e nitossolos. Eles têm uma estrutura muito boa que retém água com muita facilidade, e isso favorece bastante o cultivo de diversas culturas. Meu sogro tem um cuidado muito, muito bom com as plantas dele, então ele sempre está limpando em volta, sempre está colocando adubo, sempre está podando algumas coisas, então isso é muito importante. A gente planta e se a gente quer colher, a gente precisa ter esse trabalho também de fazer a manutenção correta das plantas, porque não adianta a gente plantar e largar lá, porque não vai dar. E eu falo isso porque eu já fiz isso. Lá em casa eu já botei algumas coisas e fiquei às vezes frustrada porque essa planta não está desenvolvendo, e assim, não vai desenvolver se a gente jogar lá na terra e deixar ela, Deus dará. Tem que ter uma manutenção para conseguir fazer aquilo sair do lugar também. Isso. Olha, o Lucas está catando caqui aqui a rodo. A gente já está com um balde de outras frutas ali. E o caqui, ele não amadurece assim, né? Quando tira, ele tá verde ainda. Ele amadurece, mas aí o pássaro não deixa. Ah, entendi. Por isso que a gente tira ele mais cedo. E coloca o vinagre no talinho para amadurecer mais rápido. Ui, tá duro. Aí. Aqui num espaço muito pequeno a gente viu limão, lima, laranja, mexerica, carambola, caqui, as framboesas que estão muito bonitas, ainda não estão maduras, mas estão verdinhas e pequenininhas e bem floridas. Então, aqui é uma terra muito rica. Aqui, além da quantidade de frutíferas que eles têm, que eu não mostrei nem metade no vídeo, ele também tem abelhas. Aqui, essa aqui, pequenininha, é a abelha jataí. É uma abelha que não tem ferrão. Ela é super pequenininha, produz pouquinho mel, então é um mel muito valioso ali para gastronomia, então é um mel caro. E é um mel mais líquido, é bem gostoso. E aqui, eu não sei como que ele pegou as abelhas, mas imagino que coloca uma iscazinha, né? Coloca ali no meio da mata. E aí as abelhas vêm,
a partir daquilo ali, começam a produzir, começam a formar a colmeia ali naquele espaço. Faz toda uma estrutura, eu vou deixar uma foto aqui. Faz uma estrutura com uma garrafa, não é uma coisa muito complicada de fazer. Então eu também tô querendo pegar umas abelhas assim para fazer, colocar uma isca lá na mata lá em casa para fazer, e quando eu fizer eu vou mostrar para vocês também. Pra gente ter mel, poder produzir o máximo de coisas possíveis ali no nosso espaço, que a gente também tem um espaço muito legal lá em casa. Vou mostrar mais de pertinho as abelhas. E passar por esses dois espaços tão diferentes mostra como a alimentação é atravessada por tantos fatores. Então é cultura, clima, território, memória, ancestralidade. E a gente não come só para sobreviver, a gente come para se conectar também. E quando a nutrição reconhece isso, ela deixa de ser só uma prescrição e passa a ser cuidado real, cuidado com a alimentação, cuidado que respeita a cultura, a história, o pertencimento de cada um, e um cuidado que realmente nutre. E se você gosta desse olhar para alimentação com mais profundidade, com mais afeto, me segue aqui, me segue também lá no Instagram, que eu sempre estou postando conteúdos parecidos com esse. Tchau, tchau e até a próxima!